Olá pessoal, hoje vamos fazer uma questão discursiva para o CNU, com o tema PPA, LDO e LOA. Esse é um tema muito cotado para cair nessa questão, então vamos praticar um pouco. Proposta de tema. Redija um texto dissertativo em 45 linhas que explique o que é o Plano Plurianual, PPA, qual a sua importância para a gestão pública, bem como o papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, no processo de planejamento orçamentário anual e como ela se relaciona com o PPA. Analise ainda como o PPA e a LOA contribuem para a transparência e o controle social na administração pública. O Plano Plurianual, PPA, é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. O PPA tem como propósito orientar a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e das Leis Orçamentárias Anuais, LOA, além de promover a integração entre o planejamento estratégico e a execução orçamentária. Sua importância reside na capacidade de assegurar continuidade às políticas públicas, independentemente das mudanças de governo, e na promoção de uma gestão pública eficiente, ao permitir uma visão de longo prazo para o desenvolvimento econômico e social do país. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, por sua vez, é um instrumento de planejamento anual que estabelece as prioridades e metas para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. A LDO define as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, incluindo as metas fiscais, as prioridades de gasto e as alterações na legislação tributária. A LDO é fundamental para garantir que o orçamento esteja alinhado com o PPA, assegurando que as ações e investimentos previstos no Plano Plurianual sejam efetivamente contemplados no orçamento anual. Dessa forma, a LDO atua como uma ponte entre o PPA e a LOA, proporcionando coerência e consistência ao planejamento e à execução das políticas públicas. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é um instrumento que detalha a previsão de receitas e a fixação de despesas para um determinado exercício financeiro. A LOA deve estar em consonância com as diretrizes estabelecidas pela LDO e com os objetivos e metas do PPA, garantindo a execução das políticas públicas planejadas. A LOA é de extrema importância para a transparência e o controle social na administração pública, pois é por meio dela que a sociedade pode acompanhar como os recursos públicos serão arrecadados e utilizados, possibilitando a fiscalização e o monitoramento das ações governamentais. O PPA e a LOA em conjunto contribuem significativamente para a transparência e o controle social na administração pública. O PPA, ao estabelecer objetivos e metas de médio prazo, permite que a sociedade conheça as intenções e prioridades do governo para os próximos anos, possibilitando um acompanhamento mais criterioso e uma cobrança mais eficaz. A LOA, por sua vez, ao detalhar anualmente as receitas e despesas, oferece um panorama claro e específico de como os recursos serão alocados, facilitando a fiscalização por parte dos cidadãos, órgãos de controle e demais interessados. Além disso, o processo de elaboração e aprovação desses instrumentos envolve ampla participação social e política. As audiências públicas e consultas populares promovidas durante a construção do PPA, da LDO e da LOA são oportunidades para que a sociedade civil organizada e os cidadãos em geral possam contribuir com sugestões, críticas e demandas, tornando o processo mais democrático e transparente. Em síntese, o PPA e a LOA são pilares fundamentais para uma gestão pública eficiente, transparente e participativa, ao permitir uma visão de longo prazo e assegurar a coerência entre planejamento e execução orçamentária. Esses instrumentos garantem que as políticas públicas sejam implementadas de maneira contínua e sustentável, promovendo o desenvolvimento econômico e social do país. A transparência e o controle social são fortalecidos, permitindo que a sociedade exerça seu papel de fiscalizadora e participe ativamente do processo de construção das políticas públicas. Obrigado e boa sorte!